Após alta em outubro, as vendas do comércio brasileiro caíram 0,2% em novembro. O dado é do índice de varejo Stone, o IVS. Em relação ao mesmo período do ano anterior, entretanto, o cenário foi positivo, com um aumento de 2,9%. Entre os 8 segmentos analisados, 5 registraram alta mensal, liderados estes índices por hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alta de 13,5%. Para falar mais sobre estes dados, converso agora com o Matheus Calvelli, pesquisador da Stone. Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Matheus, um dado interessante até em questão de sazonalidade. Como você avalia este relatório? Está em linha com o que tivemos em edições anteriores para o mês de novembro? Quais são os pontos de destaque dessa pesquisa promovida por vocês? Boa tarde, Gabriel. Primeiramente, prazer. Obrigado pelo convite. Bom, então, uma queda de 0,2% a gente tende a ler muito mais como um movimento de estabilidade do que uma queda de fato, digamos, importante. Especialmente quando a gente compara com o fato de que o mês anterior, o mês de outubro, a gente teve uma alta significativa de 2,9%. Então, na base de comparação, né, comparando contra um mês tão positivo quanto foi outubro, a gente vê o resultado de novembro mais como uma estabilidade. Dito isso, acho que é importante falar, como você mesmo já adiantou, isso acontece num cenário de alta relevante com relação ao ano passado, alta de 2,9% com relação ao mesmo mês do ano passado, sendo que o final do ano passado foi bastante positivo. O início de 2023 foi fraco, mas o final foi bem forte. Então, acho que de maneira geral, assim, é um mês dentro de estabilidade comparado com a tendência que a gente viu ao longo do ano, mas ainda assim positivo quando se compara, né, a evolução de longo prazo do ano passado para cá. E acho que é até um ponto interessante, o Black Friday normalmente acontece em novembro, nós tivemos o evento neste ano, foi bem recebida pelo mercado, mas apesar disso, na variação mensal, a gente teve um outubro melhor do que novembro nas vendas do varejo total. É uma curiosidade que eu levantaria deste relatório, com uma pequena queda, uma estabilidade praticamente, queda de 0,2% em novembro. Gabriel, é importante só falar, quando a gente faz comparação mensal, a gente precisa fazer uma dessazonalização, certo? A gente precisa compensar esses efeitos calendário que acontecem repetidamente. Caso contrário, por exemplo, se você fizesse uma comparação entre dezembro e janeiro, sempre seria queda, você nunca veria resultados positivos. Então, é sempre já tendo esse efeito, tipicamente de alta de vendas em novembro, compensado na hora de fazer a conta. Então, quando a gente vê essa variação mensal, já é líquido desse efeito. Da mesma forma, quando você compara com o mesmo período do ano passado, também já é líquido desse efeito. Então, o movimento de outubro veio num cenário interessante, eu diria, de alta, porque setembro também tinha sido uma queda mais forte, um pouco atípico. Então, tem, digamos assim, é importante frisar, o movimento é muito mais de estabilidade do que qualquer outra coisa. E esse resultado de novembro, principal motivo, né, o principal contribuidor para isso foi uma queda de ativos farmacêuticos, que dentro da cesta, né, de itens do comércio que o brasileiro consome tem um peso muito grande, né? Quando a gente olha o índice restrito, por exemplo, que está mais ligado a essas vendas que você imagina como de vestuário, de móveis e eletrodomésticos, tipo de consumo que o brasileiro costuma fazer, né, nessa época, a gente vê uma alta de 1,3% no mês contra mês, né? Então, assim, eu acho que, de modo geral, é um mês de estabilidade positivo e não essa queda marginal de 0,2%. Eu acho que não deveria ser lido como algo ruim, entende? Perfeito. E em questão de distribuição deste varejo, o que se esperava talvez alguns anos atrás era que o varejo eletrônico, digital, ele fosse tomar de assalto ali praticamente todo o mercado do varejo físico. Então as marcas acabaram apostando bastante nessas plataformas digitais. No entanto, até conversando com algumas das marcas, algumas das grandes varejistas, elas me disseram o seguinte: Gabriel, nosso resultado neste último mês de novembro, durante a Black Friday como um todo e até no outro trimestre, no trimestre passado, ele veio muito mais de lojas físicas do que das lojas digitais, do que dos marketplaces. É o que também aponta o estudo de vocês, talvez um destaque positivo para essas lojas físicas? Acho que
Digamos que sim, assim, a gente tem um índice digital, né, que a gente avalia essas vendas do comércio no âmbito digital também, e veio com uma queda, na verdade, até bem expressiva em outubro. Mas isso eu acho que é importante frisar, que isso tem muito a ver com a forma de que a gente calcula isso, de onde que vem esse dado. O nosso índice digital é um índice fundamentalmente que a gente chama de venda direta, né? Então, é um empresário que abre um site próprio e decide fazer vendas. Nesse tipo de venda, que é justamente esse comparativo que você falou perfeitamente, são empresas comparando o que eu vendi no meu site com o que eu vendi em loja e se vendeu mais em loja do que se vendeu em site. Só que isso não inclui e-commerce. O digital, o e-commerce é praticamente 80% de todo o digital é e-commerce. Então, apesar de ter essa diferença, uma mesma empresa que vende online, vende físico, vendeu menos no digital, né, do que vendeu no físico, isso não quer dizer necessariamente que o digital como um todo, incluindo e-commerce, tenha ido mal. Mas aí, no caso, o que a gente tem aqui se a gente pega o índice físico, que é só uma agregação de setores para que a gente possa comparar de igual para igual com o digital, a gente vê o físico com uma alta de 1,7%, enquanto o digital teve queda de 8%. Então, teve uma diferença bastante relevante aí para novembro, na comparativa entre esses dois. Falávamos sobre estes destaques, item a item, e eu mencionava hipermercados e supermercados ainda no topo, liderando essas oscilações positivas. Como vocês avaliam este movimento? Como que é formulada esta pesquisa? Eu queria entender um pouquinho item a item destes maiores destaques positivos e outros setores também que tiveram mau desempenho ao longo deste último mês. Claro. Bom, hipermercados, acho importante, né? O nosso índice é muito voltado para o pequeno e médio empreendedor. Ele é feito a partir de consultas, né, de dados dos nossos clientes. Tem um peso, digamos, bem menor do que de grandes varejistas do que, por exemplo, em outras pesquisas. Esse setor em particular, ao longo do ano, até por conta de inflação e tudo mais, oscilou bastante, assim. De todos os setores que nós tivemos, foi o que mais teve volatilidade ao longo do ano. Essa alta de novembro vem de uma trajetória de duas quedas seguidas, isso no comparativo mês contra mês. Tá? Então, primeiro tem esse efeito de base de comparação, que é importante, mas segundo, assim, a gente tem visto essa força do Black Friday se, digamos assim, afetar setores que antes não afetavam tanto. Todo mundo hoje em dia está fazendo promoção de Black Friday, né? É verdade, é verdade. Não é só a empresa que vende roupa, não é só até o mercadinho do lado que às vezes vende só sabonete, padaria, está fazendo promoção, assim. Então acho que é muito desse movimento, assim, é um setor que anteriormente não entrava tanto nesse jogo, digamos assim, e que tem entrado mais, e a gente viu essa alta forte, puxou bastante o mês de novembro para o setor. Fora isso, acho assim, tem um, né, assim, móveis eletrodomésticos teve alta, uma alta baixa, mas teve alta de 0,3%. Ativos farmacêuticos, a gente tinha comentado, que caiu 1,5%. A parte de tecidos teve uma alta expressiva, que é um setor que a data é bastante importante para o setor, alta de 2,8%. Talvez assim a grande surpresa, porque é um setor que também tem entrado cada vez mais na questão da Black Friday, de fazer promoções e vender, foi a queda de 4,3% em material de construção. Assim. Especialmente também é um setor que também sambou durante boa parte do ano, tinha tido uma alta mês passado, a gente achou que a coisa fosse dar uma melhorada e isso não se concretizou muito bem. Assim. Acho que basicamente os destaques são esses. Obviamente, a gente acompanha outros setores, mas acho que os destaques do mês são essencialmente esses. E regionalizando, segmentando bastante este dado, olhando ali na minúcia de cada estado, de cada região que vocês pesquisaram. Tivemos protagonistas óbvios deste último mês, destaques que valem menção? Então, acho que, novamente, quando a gente analisa no nível dos estados, tá? A gente analisa o índice restrito, que, como eu falei, é mais essa parte de comércio direto. Então, só para dar uma diferenciação, o ampliado a gente inclui atacarejo, a gente inclui material de construção e a gente inclui a parte de... Venda de carros, não?
de venda de carros, isso, exato. E o restrito exclui essas coisas. Quando a gente olha para o país inteiro, assim, acho que muito em linha com o geral, que fez alta de 1,3%, a gente só viu queda em dois locais, que foi o Distrito Federal e o Piauí. Alta bastante disseminada, assim, pelo país inteiro, né? Acho que uma coisa que tem acontecido muito, que a gente tem visto, acho que até por conta de, digamos assim, de evolução dessas economias ao longo dos anos, é que no norte e centro-oeste tem sido destaques positivos com certa frequência, digamos assim, dentro do nosso índice, sabe? Em termos de altas bastante expressivas e tudo mais. Dito isso, acho que do ponto de vista de economia como um todo, ter o Sudeste, o Sul inteiro positivo, principalmente o Sul, que foi bem forte, aí uma média de 3,5% mais ou menos de alta no Sul, é bastante relevante também. Matheus Calvelli, seja sempre bem-vindo. Obrigado por compartilhar conosco estes dados da pesquisa da Estônia para o varejo, queda de 0,2% neste último mês de novembro. Claro, continuamos acompanhando com bastante atenção este segmento. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado por me receber, Gabriel. Até mais.